Paz, igreja, tudo bem com vocês? Graças a Deus, Raquel Mariana falando com você. Eu quero nesse momento transmitir, a nossa lição de número 11, a revista essa daqui, O Caminho da Verdade, amém? E hoje é a lição de número 11, em que vem falando sobre a palavra de Deus, como alicerce. E o texto áureo está em Mateus 22, 29, que diz assim: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Eu quero ler aqui também, esse eu vou ler mesmo, Mateus 7, está na revista, 7, 15 ao 27. Esse texto eu vou ler, acompanhem comigo. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa que produz bom fruto e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, e nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, é semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aqui na nossa revista, ele fala, o autor, errais, porque o texto áureo diz errais não conhecendo as Escrituras. Quando ele fala errais, porque é uma grande falha da igreja não conhecer a palavra de Deus, nem conhecer profundamente, não somente conhecer, mas também praticar a palavra de Deus. Ele fala que a correria diária, todas as vezes, nos intenta e nos retira muitas das vezes do foco da palavra. E ele diz aqui, que existem muitas interpretações tortuosas, porque nós vivemos em um contexto onde existem muitos conhecimentos em várias áreas do cotidiano. E por isso ocasiona muitas interpretações tortuosas acerca da palavra do Senhor. Ele fala que o verdadeiro poder de Deus, quando ele fala errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus, nós entendemos que o verdadeiro poder de Deus é um poder que ele é alicerçado aonde? Na sua poderosa palavra, porque somente o poder de Deus irá nos manter firmes quando vier uma angústia, uma perseguição, uma dificuldade, uma provação. Somente a palavra de Deus é que vai fazer com que nós venhamos a nos manter firmes na sua palavra. A introdução da revista diz: o conhecimento humano ele pode vir de muitas fontes, de registros históricos, da internet, contextualizando, de cursos acadêmicos, diplomas, pós-graduação. E hoje, o conhecimento não se esgota, Tem graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, enfim, nunca se esgotam. Mas nós precisamos entender, amada igreja, que o nosso alicerce é a Bíblia, é a palavra de Deus, E existe um fato muito interessante aqui que ele cita aqui na revista, é que no exemplo bíblico, do episódio da serpente, a serpente de bronze, lá em Números 21, 8, 9, que vai ilustrando, em que a serpente de metal, quando ela era levantada por Moisés ali no deserto, por ocasião de uma rebelião,
todos aqueles que olhavam para aquela serpente, Neustan, né, eles não seriam picados e mordidos daquelas víboras. E aquela serpente, ela vai apontar, ela basicamente ela é o símbolo de Cristo, como esse mesmo texto ele é citado em João 13:14, né, onde João ele vai falar, né, e como Moisés levantou a serpente, esse texto também vai falar sobre esse fato que está em Números 21:8-9. E aqui no tópico 1 da nossa palavra, ele tem por título, né, a palavra de Deus como alicerce. Ele vai dizer que todo aquele homem, mulher, menino, menina, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Esse texto que eu fiz questão de ler aqui, se nós observarmos o texto, nós podemos entender que bem anteriormente ele vai citar os falsos profetas, os lobos, né, que têm aparência de ovelhas, mas que na verdade são lobos devoradores, né? Então, o texto ele vai ressaltar, olha, pelos frutos se conhece a árvore. E vivemos, amada igreja, um contexto de muitos prodígios, muitos sinais, muitas maravilhas, mas nós não podemos nos impressionar com isso, porque isso é dom. Dom não salva. E Jesus ele vai falar, né? Eles vão naquele grande dia, no dia do juízo. Mas, Senhor, nós não profetizamos em Teu nome não expelimos demônio, e em Teu nome não fizemos muitos milagres. E ali o Senhor Jesus ele vai falar, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Por quê? Porque eles tinham obras, mas o fruto interior deles não era o interior santificado, não era o interior lavado, não era o interior moldado e transformado pela palavra de Deus. Nós não podemos nos impressionar com dons. Cuidado com essa história de falar, fulano é homem de Deus, é mulher de Deus, porque tem tantos dons, fala línguas estranhas, cura. Não, isso é dom não salva, né? Mas o que realmente salva é ter um caráter, uma vida transformada. Dom não salva, amém? De acordo aqui com a nossa revista, eu concordo plenamente, né? Eu já não me impressiono mais, tá bom? Para eu dizer que um homem de Deus, uma mulher de Deus, eu preciso conviver, passar umas horas, né? Ver o discurso, ver o que a pessoa fala, longe, né? das pessoas, da multidão, para eu realmente falar, não, é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Fora isso, pode pregar bem, pode profetizar, pode falar línguas estranhas, pode ter vários dons, que eu amo os dons. Eu sou pentecostal, amo os dons, e Deus nos agraciou com alguns dons, mas eu tenho plena convicção que é o caráter, é a vida interior moldada e transformada pelo poder da palavra, né? E aqui a lição, nas lições anteriores, ele vai falar aquele que ouve a minha palavra e as pratica. Então não basta somente ouvir, mas é necessário praticar. Tiago ele vai dizer, não sede somente ouvinte da palavra, mas praticante da palavra, né? Então, aquele que ouve, aí Jesus ele vai falar, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. A rocha que é a casa, que é a nossa vida, que é Cristo. Quando nós alicerçamos, a casa ela está firme, ela está coesa, né? Então, aqui diante desta situação, nós podemos entender que o melhor de uma casa é a estrutura, é a base. E aquele povo, né, aquele povo daquela época e também durante o discurso, né, de Saulo, de Paulo, né, haviam muitos ensinos, misticismo, judaísmo, ascetismo, doutrina que prega que toda matéria é inerente, né, e má, o que não é verdade, porque a santidade deve ser no espírito, alma e corpo, 1 Tessalonicenses 5:23, né? E ali Jesus ele vai dizer, amada igreja, ela é Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato.
Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. Por quê? Porque tinha uma igreja ali que não havia aberto a porta para que Jesus entrasse. Né? Isso é a tipologia daquelas igrejas que tem muitos aparatos, tantas situações modernas, mas que deturpa a palavra de Deus, deturpa a palavra de Cristo. Tudo que eu estou falando está na revista, amém? 2, o caráter eterno da palavra de Deus, né? Aqui, Jesus ele vai falar lá em Mateus 24, 35. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Tudo vai passar. Tudo vai passar. O presidente, eu, você, todos nós iremos passar. Mas a palavra de Deus, ela permanece para todo sempre. Porque Jesus Cristo, né? O autor de Hebreus, ele vai dizer, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é a palavra, ele é o verbo vivo que se fez carne e habitou entre nós. Lá em Apocalipse, né? Nós podemos ver, ele é a palavra, ele fala a palavra, né, que ele é a própria palavra. Então, concluindo, a igreja firmada na rocha, ela paga o preço de conservar a integridade na palavra do Deus. Então, a igreja firmada, né, na palavra, ela vai conservar a integridade da palavra. Interessante aqui também, né, nesse tópico, é que ele vai falar que estamos adaptando o evangelho ao mundo, ao invés de moldar o mundo pelo evangelho. Olha o que eu tô lendo, olha o que na revista fala. Procuramos ser reconhecidos como líderes cristãos, ao invés de fazer Cristo conhecido. Isso é um fato. Isso é um fato. Quem tem que aparecer é Deus. Eu tenho falado aqui no meu canal. Não somos nós que temos que aparecer, que Ele cresça e que nós venhamos a diminuir. Teve um dia até que eu falei aqui do espírito da sensualidade. Todo pregador, todo ministro, toda pessoa de Deus, ao ministrar, fazer uso da palavra, quem deve aparecer é a própria palavra, é o Senhor Jesus. Não é a roupa, não é relógio, não é maquiagem, é o próprio Senhor Jesus que deve aparecer. Então, a revista fala sobre isso. Fala também sobre carisma, né? É fácil um líder carismático conquistar seguidores fiéis para a sua filosofia, né? Mas o que impressiona o coração de Deus não é carisma, mas é o caráter. E que nós possamos ter um caráter moldado pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz, ela é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Que Deus vos abençoe, que o Espírito Santo continue ministrando. Qualquer dúvida, estou aqui à disposição. Deixe seu comentário abaixo. Tchau.